Vamos gravar mais um vídeo hoje, né? Vamos não, eu vou gravar mais um vídeo hoje. Tenho mais 10 vídeos aqui para gravar, né? Deus me deu esse talento de gravar vídeos, né? E de escrever música, de tocar vários instrumentos, ser compositor, escrever minhas próprias músicas e gravar vídeo. Mesmo que as pessoas criticam, mas se eu tenho esse talento, se Deus me deu esse talento, esse dom, eu vou gravar vídeo, eu vou fazer as coisas que Deus me deu, mesmo que as pessoas critiquem, né? Então, hoje o vídeo vai ser ninguém podia chegar aos sacerdotes de mão vazia. Era um decreto de Deus. Veja, os aleijados eram naquele tempo mendigos, mas eles sendo curados, não podia se achegar ao sacerdote de mão vazia. Tinha que levar uma oferta para o sacerdote. E para eles, quando Jesus curava, Jesus dizia: agora vai e se apresente ao sacerdote para mostrar que você é curado. Mas para ir até os sacerdotes tinham que levar o quê? Uma oferta. Mas como que o mendigo ia levar uma oferta? Um carneiro, um boi? Não tinha. Eles eram mendigos, eles vinham pedindo esmola. E com aquela esmolinha que eles ganhavam ali, eles compravam uma pomba, né? E levavam para o sacerdote, para o sacrifício. Veja que para chegar até o rei, não podia chegar de mão vazia até o rei, aquele tempo era rei, não era presidente, né? Para chegar aos governadores, também não podia chegar de mão vazia, sempre com presente. Mas o sacrifício, Jesus foi o último sacrifício? Sim, Jesus foi o último sacrifício. Hoje ninguém mais paga pelo sacrifício, pela cura, certo? Sim, com certeza. Ninguém hoje vai fazer um sacrifício por uma cura, um milagre, né? Uma cura, uma prosperidade. A pessoa não vai pagar, fazer um sacrifício, na verdade. Por quê? Porque o último sacrifício foi Jesus. E depois de Jesus não teve mais sacrifício. Ele foi o último cordeiro sacrificado por nós. Mas então por que esta questão e esse vídeo? Porque quando a pessoa faz um propósito para Deus, tem que ser cumprido. Quando a pessoa faz um propósito, um voto para Deus, tem que ser cumprido. Se a pessoa prometeu, se eu vou ganhar aquela questão, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, se eu vou ganhar aquela questão que está na justiça, se aquele familiar vai ser curado, se eu vou ser curado, eu vou fazer um voto de tanto. Tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Sabe por quê? Porque o voto tem que ser cumprido. Que o bastão de Arão que floresceu, que foi posto na igreja, aquele tempo era falado tenda, templo, e hoje é igreja. Mas é a mesma coisa, só muda o nome. Aquele tempo era tenda, mas era casa. Hoje é casa em vez de tenda, mas era uma casa, era uma tenda. Era uma tenda, mas era uma igreja. Hoje não é uma tenda, mas é uma casa, uma sala comercial. Então, e foi posto lá o bastão de Arão para... e floresceu aquele bastão de Arão. E foi feito um decreto que quando quando floresceu aquele bastão de Arão, as pessoas, para servir por perpetuamente, para sempre, a pessoa tinha que fazer o voto por causa daquele bastão. Pois então, e quando a pessoa fazia voto com Deus, tinha que ser cumprido. E hoje também.
Hoje a pessoa não faz mais o sacrifício, não é mais necessário fazer o sacrifício, que o último sacrifício foi Jesus, o último cordeiro. Mas o voto não, o voto, se a pessoa faz um voto com Deus, com a igreja, tem que ser feito, tem que ser pago, na verdade, né? Cumprido. Então, veja, em Atos, capítulo 5, Ananias e Safira, já era no Novo Testamento. Já era no Novo Testamento. Então, quando eles fizeram um voto lá, de vender o terreno e dar tudo para a igreja distribuir para os pobres, o que acontece? Eles mentiram para Pedro, para o apóstolo, e pegaram uma parte daquele dinheiro e deram só uma parte para a igreja. E Pedro disse a vocês: não mentiram para mim, vocês não mentiram para o homem, mas mentiram para o Espírito Santo. E naquele mesmo momento, Ananias morreu. E de repente chegou a esposa dele, a Safira, e morreu também. Por causa daquilo, porque eles prometeram. Mas quando promete para Deus, a pessoa não promete para a igreja, assim, só para a igreja, para o homem. Promete para o Espírito Santo. Mas isso já estava no Novo Testamento. E eles morreram por causa de não cumprir o voto e mentir para o Espírito Santo. Então é sério esse negócio, é muito sério. Então o sacrifício não é necessário mais fazer sacrifício. O Jesus foi o último sacrifício. Mas o voto que a pessoa faz tem que ser cumprido. A Bíblia diz que não tarde a cumprir seu voto, porque há em ti pecado. Então, se há em ti pecado, pode acontecer coisas terríveis para a pessoa. E se a pessoa sarar, pode voltar uma doença pior. Se a pessoa prosperar, pode voltar a pobreza pior. A pessoa pode ter um azar pior do que já tinha. Então, vai e não peque mais. E não pecar mais é quando a pessoa também mente. Quando a pessoa faz um propósito e mente. Então, para deixar bem claro, não existe mais sacrifício, porque Jesus foi o último sacrifício, né? Mas o voto existe e sempre vai existir. Então, quando a pessoa faz um voto com a igreja, ela está fazendo não com o pastor, não com a pastora, não com o membro da igreja, não com o obreiro. Ela não está fazendo com o homem. Quando ela faz o voto com a igreja, ela faz o voto com Deus. Você vê que ali o negócio é tão sério que Pedro disse: vocês não mentiram para o homem, para mim, para o homem. Vocês mentiram para o Espírito Santo. E o que aconteceu com Ananias e Safira? Então, veja que em Atos 5 vocês veem o que aconteceu. Então, quando a pessoa faz um propósito, um voto com Deus, com a igreja, faz com a igreja, ela faz com Deus. E a pessoa tem que cumprir. A pessoa tem que cumprir. Então está bem claro, né, que o sacrifício não existe mais. Que Jesus foi o último sacrifício. Mas o voto existe. E vai existir para sempre o voto. Então a pessoa tem que cuidar quando faz um voto, né? Um propósito com a igreja, porque não está fazendo com o pastor, com a missionária, não está fazendo com pessoas, mas sim está fazendo com Deus, e com o Espírito Santo de Deus. É grave, é gravíssimo. Então tem que cuidar, quando a pessoa promete alguma coisa para a igreja, ela está prometendo para Deus, e isso tem que ser cumprido. Então é isso, esse vídeo não vou mais gravar vídeo muito longo, porque eu gravo vídeo pro Kawai, daí ele é só 10 minutos, o Kawai corta o vídeo, né? Só 10 minutos. Aí o que acontece? Daí eu passo lá pro Facebook para alguém assistir, né? Talvez alguém goste, né? Tem uns que não gostam, mas sempre vai ter alguém que vai gostar do vídeo. Então o vídeo vai ser mais comprido. Mas esse vídeo eu vou fazer mais curto, né? Então tá explicado, né? Sobre voto, daí outro dia eu vou explicar sobre dízimo, tá bom? Que não vai dar tempo de explicar sobre o dízimo nesse vídeo. E sobre oferta.